E aqui é o Max, e agora eu vou mostrar para você por dentro do método Libras Essencial. Sei que muitos de vocês estão curiosos para entender melhor como é que funciona o método, e é o que eu vou mostrar agora. Esses aqui são alguns dos nossos alunos finalizando em Libras, que agora estão preparados realmente para se comunicarem com surdos, ter essa interação, se conectarem com surdos, fazer a diferença no dia a dia, se conectando com surdos, conversando com mais clareza, entendendo, se fazendo entender, e assim continuar se desenvolvendo cada vez mais na Libras. E agora, aqui dentro do método Libras Essencial, como que tudo funciona? O método Libras Essencial, ele foi criado da seguinte forma. Quando eu era criança, a minha mãe teve uma época que ela vendia chup-chup, picolé, e nessa época ela comprou um vidro assim que era uma essência de menta, e com essa essência de menta ela conseguia fazer muitos e muitos e muitos picolés, chup-chups e tal, e era tudo muito saboroso, todo mundo adorava. Então eu cresci entendendo o que é a essência de algo. Quando você tem a essência, você consegue usar aquilo várias e várias vezes, você consegue multiplicar aquilo e fazer a diferença. E assim, quando depois, eu e a Raquel, minha esposa, que é surda, a gente é casada há mais de 13 anos, a gente tem mais de 23 anos que eu estou no universo da Libras, a gente foi observando a Libras, a cultura surda, investigando e aprofundando cada vez mais, e nesse processo nós identificamos o que é essencial na Libras, ou seja, aquilo que se você sabe fazer, você realmente vai conseguir se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil, quer seja de uma outra cidade perto da sua, a cidade onde você mora, quer você viaje lá para a pontinha do Acre, ou pontinha do Rio Grande do Norte, ou lá no finalzinho assim no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que seja, se encontrar com surdo, vai saber se comunicar com ele. Por quê? Porque você entendeu realmente a essência da Libras. E é por isso que nós criamos o método Libras Essencial. Ele está organizado em 2 pilares. O primeiro pilar é o meu caminho essencial. E o segundo, minha prática essencial. Então aqui tem orientações passo a passo. Tem aqui tutoriais te orientando. Tem como você conversar com o nosso time aqui no chat também. Percebe? E aqui, estou mostrando aqui, você tem a possibilidade de ver mais detalhes aqui. Então, no meu caminho essencial, a preparação, tem uma série de aulas onde você vai entender como aproveitar ao máximo. Eu deixei uma aula aberta aqui para você ver aqui como que funciona na prática. Então, aqui é a primeira aula. Aqui eu vou te orientar como é que o método funciona, os detalhes, como você aproveitar ao máximo, e está tudo muito bem estruturado aqui. Você pode fazer a prática aqui uma outra pessoa já tinha feito a prática, você marca a aula como concluída, avança, retorna para a aula anterior. Então aqui você vai ver como aproveitar ao máximo o método, como você faz para ganhar o seu sinal na Libras, quais são os 3 sinais mais importantes da Libras, o poder do meu incrível cérebro, na verdade do seu, porque é você quem vai estar fazendo, e como usar ele, os segredos que nunca te contaram sobre a Libras, como tornar leve o seu caminho na Libras, o segredo para aprender o essencial da Libras, como a Libras na prática realmente funciona. Feito a preparação, aí você começa então Minha Prática Essencial. O Minha Prática Essencial está organizado em 4 episódios. Esses episódios são histórias contadas em Libras por professores surdos. Um desses professores, inclusive, é a Raquel, minha esposa. Então, no episódio 1, Libras na Prática, a vivência. Episódio 2, Segredos, eliminando travas e confusão. 3, Pensar em Libras, desenvolvendo a habilidade. 4, ativação, a conquista da confiança. Esses episódios são liberados para você semanalmente, e dentro do episódio tem uma série de aulas. Então aqui você tem orientações, você tem um kit essencial, que é um material especial em vídeo para você poder baixar para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, e levar sempre com você, onde você estiver. Você pode continuar a sua prática de estudar Libras, até na hora do seu almoço, por exemplo. E você tem dentro de cada episódio uma série com 3 aulas especiais. Cada episódio diferencia, Então tem conteúdos, você vai
avançando, eles são progressivos. E esse episódio você vai estudar durante essas 3 aulas. Só que essas 3 aulas aqui, ela é constituída por uma série de pequenos vídeos. Então você tem uma prática para você ver a Libras, você tem outra prática para você imitar a sinalização em Libras, você tem uma prática onde você vai ver as imagens e a sinalização em Libras, você tem prática com classificadores da Libras, que é uma forma bem visual e bem lúdica de você poder se comunicar em Libras. Você tem prática com histórias em Libras, você tem as minhas orientações passo a passo e muito mais dentro dessa uma aula aqui. Então ela é uma aula, mas entenda ela como se fosse o capítulo de um livro em que você vai folheando ali, só que aqui, no caso, é virtual. Eu deixei a aula aberta aqui para você ver. Essa parte de relaxamento aqui é segredo, isso aqui a gente não mostra não, só os alunos que têm acesso a essa parte aqui. E aqui depois tem a bússola, onde eu vou te orientar como você aproveitar ao máximo, ou seja, eu vou direcionar você no caminho da Libras. Você pode fazer suas anotações pessoais aqui também, e depois a gente avança. Então, tudo isso aqui está dentro dessa primeira aula aqui. Então, aqui eu tenho uma orientação para você de como você aproveitar ao máximo e como que vai funcionar essa prática aqui. E então, aqui embaixo, vou mostrar um trechinho para você. A observar a parte. Então, aqui tem a orientação. E aqui embaixo já tem a prática com a Libras. Aqui é o Maurício, um dos nossos professores surdos. A sinalização do Maurício é fantástica. Você vai perceber que o método Libras Essencial, ele é um método de imersão na Libras. Significa que dentro dele, você não vai aprender a Libras. Como assim, Madison? Dentro do método Libras Essencial, você vai absorver a Libras. São 2 coisas diferentes. Como assim? Libras, tentar aprender a Libras do jeito que os cursinhos ensinam, do jeito que as pessoas ensinam no YouTube, não funciona. Se funcionasse, você provavelmente já sabia Libras, há um tempão. Na verdade, língua nenhuma funciona aprender. A prova disso é que eu e você passamos o ensino fundamental e o ensino médio na escola estudando inglês. Você ficou fluente em inglês na escola? Você aprendeu a usar o inglês na escola? Você está preparado para ler e escrever inglês quando você saiu da escola? Assistir um filme em inglês? Conversar com alguém que fala só inglês? Pois é, eu também terminei a escola sem saber fazer essas coisas. E por que isso acontece? Porque tentaram ensinar inglês pra gente, fazendo a gente tentar aprender. E não funciona assim. Qualquer língua, a melhor forma que tem é você absorver. Assim, eu e você, quando a gente era um bebê, a gente teve contato com os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossos primos, tios, irmãos e tal. E a gente foi ouvindo o português, a gente foi absorvendo o português. De repente a gente começou a falar uma palavra, mais uma palavra e tal. De repente a gente desembolou e conseguia falar rapidão aí o português. Então eu estou falando português aqui normal, na velocidade normal. Isso aqui não é rápido para você, porque você também sabe português. Com a Libras é a mesma coisa. Então aqui nessa prática você vai ver a sinalização do Maurício, depois vai ter outras práticas aqui. Em algum momento vai ter práticas, inclusive com a Raquel, a minha esposa, que é surda. E aqui, lembra que eu falei que aqui tem as orientações? É aqui que mora o segredo do método. Porque eu vou te orientar direitinho como você vai fazer para entender o contexto do que está aqui, mesmo se você não sabia nada de Libras ainda. E é aqui que está o pulo do gato da coisa. E aí depois tem a prática para poder realizar aqui, né? Tem as orientações certinho. E à medida em que você vai avançando nas aulas, você vai avançando nessas práticas aqui, novamente você vai ter aqui outros tipos de conteúdo, outros tipos de vídeo. Aqui, por exemplo, já é um vídeo em que aparece a Raquel, a minha esposa, tá vendo? Então aqui já tem as imagens, tem a sinalização da Raquel, tem uma história que está sendo contada aqui em Libras. Então, todo o método Libras Essencial, ele é feito na cultura surda. Então, você não só está absorvendo a Libras, você está absorvendo a cultura surda. E por que isso é tão importante e poderoso? Porque na hora que você encontrar os surdos, adivinha, eles usam a cultura surda o tempo todo.
Porque eles são surdos. E aqui dentro do método, você vai absorvendo a Libras na cultura surda. E isso vai fazendo com que você desenvolva uma outra forma de ver o mundo, semelhante ao que os surdos têm. Isso vai fazer você ter mais clareza e mais facilidade para se comunicar com os surdos. E aqui, claro, novamente, o pulo do gato está aqui no meu vídeo de orientação, porque aqui eu vou te explicar certinho como você vai fazer para você aproveitar ao máximo essa prática e ver todos os detalhes aqui, tá? Então aqui tem as orientações, novamente aqui a prática para você fazer e assim por diante, e então você vai avançando. E assim você vai avançando. Isso aqui é a nossa aula 1. Você vai avançando, tem a prática, tem a orientação, tudo passo a passo. E assim você vai avançando dentro do método Libras Essencial. Então aqui você vai ver a sinalização em Libras, você vai ver a minha orientação, depois você vai ver eu analisando a sinalização do Maurício, vai me ver analisando a sinalização da Raquel, você vai me ver orientando você, o que você vai observar na Libras, como é que você vai juntar uma ideia com a outra, como é que você vai montar as frases, quais são os sinais mais importantes da Libras, como usar eles no seu dia a dia para se comunicar com surdos, quer seja no seu trabalho, na sua igreja, na sua religião, na sua comunicação com surdos em casa, caso você tenha um familiar surdo, ou na escola onde você trabalha, ou na clínica ou hospital onde você trabalha, ou se você trabalha no atendimento a pessoas, ou quer trabalhar no atendimento a pessoas, ou mesmo você encontrar com um surdo lá no seu trabalho, no mercado, na padaria. Então você vai desenvolvendo aqui passo a passo. Então, ó, à medida em que a gente vai avançando aqui, em alguns episódios, tem algumas aulas especiais, inclusive de coisas que ninguém ensina. Exemplo, sinais da área de sexualidade, os palavrões. Eu sei que é contra-intuitivo isso aqui, algumas pessoas nem eu querer aprender, porque eles são palavrões em si, mas é importante você saber eles, e lá dentro você vai entender o porquê que dentro do método ensina. Na verdade, eu acho que esse é o único método no Brasil que se ensina esse tipo de conteúdo aqui. Mas por quê? Porque aqui realmente é um conteúdo real, é do dia a dia. Não adianta nada você ficar lá fazendo só os sinais assim. A casa é amarela, eu vou na sua casa. Eu gosto de aprender Libras. Gente, isso aqui é papo furado, esses sinais assim, essas frases assim. Quando a gente era criança, na escola, no pré-primário, é que a gente aprendia a montar frases assim. Agora, você já é jovem, adulto, talvez você até já é idoso, está na terceira idade. Aí. Não faz sentido aprender uma língua assim. Você tem que aprender realmente o que as pessoas usam no dia a dia. Mas isso não quer dizer que eu vou usar palavrão no meu dia a dia para me comunicar com os surdos? Aí seja uma escolha sua, mas pelo menos entender. Você precisa de entender, porque se eventualmente alguém por aí te xingar, você tem que saber se defender, pelo menos, né? Você vai entender sobre a apresentação pessoal, você vai entender aqui mais sobre as cores, os estados. Tá vendo? Essas aulas aqui em específico, elas são aulas temáticas. Elas têm um objetivo específico de fixar isso aqui. Mas, à medida em que a gente vai avançando aqui, você tem outros conteúdos. E você vai perceber que é só no episódio 4 que você vai aprender o alfabeto manual. Sabe por quê? Não tem utilidade absolutamente nenhuma você aprender o alfabeto manual quando você está começando a aprender a Libras. Sabe por quê? O surdo não domina o alfabeto, o surdo não domina o português. Ele sabe o alfabeto manual, mas não domina o português. Aí não adianta nada. Tu vai ficar lá soletrando um tanto de coisa, o surdo não vai te entender, o surdo vai te responder nos sinais, você não vai entender ele e ficou por isso mesmo. Você sabe o alfabeto manual, mas não te serviu de nada. Ou se até soletra lá alguma coisa rápido, também não te serviu de nada. Aqui dentro dessa série, é uma série de 7 aulas só sobre o alfabeto manual. Aqui você vai entender como é que faz o alfabeto manual, a datilologia, você vai entender como memorizar ele fácil e rápido, você vai entender como praticar ele para você fazer rapidão. Vou soletrar o meu nome aqui, ó. Soletrei, você piscou, já perdeu aqui a soletração. Lá dentro você vai entender como que soletra rápido e qual que é a velocidade certa de soletrar. Eu soletrei muito rápido aqui, realmente não dá para pegar a comunicação. Nem os surdos, se eu soletrar rápido assim, eles não pegam. Você vai entender lá como você entendeu o alfabeto manual, quando as pessoas fizerem para você. Enfim, você vai entender como que o alfabeto manual serve e como que, quando você vai usar ele, quando você não vai usar, qual que é o processo que existe na Libras
que por causa do alfabeto manual vão surgindo novos sinais, como identificar esses sinais, como usar eles. Ó, o que acontece? Dentro dessas práticas do método Libras Essencial, você vai se desenvolver na Libras de uma forma surreal. Vou te mostrar aqui. Essa daqui é a Kátia Gonçalves, nossa aluna do método Libras Essencial. Aqui ela estava fazendo uma prática logo no comecinho do método e ela vê algumas imagens aqui e ela vai fazendo a Libras do jeito que ela sabe. Ela até sabia alguns sinais, tá? Algumas pessoas vão ver isso aqui e vão falar assim, mas ela já sabia Libras. Mas não sabia não, viu? Esse tipo de comunicação que ela está fazendo aqui é uma mistura de sinais com gestos. Os surdos não entendem. Você vê, inclusive, que a expressão facial dela, ela está com os olhos até regalados, ela está meio assustada. Por quê? Porque não está claro o que ela está fazendo. Tá vendo? Aqui, por exemplo, era para ela fazer alguma coisa descrevendo como se fosse uma costura e ela faz um sinal parecendo que ela está guardando alguma coisa. E é por isso que é tão frustrante, porque tem gente que até sabe fazer alguma coisinha, acha que o surdo está entendendo, era o caso dela, e não consegue se comunicar com os surdos. É muito frustrante isso. Mais à frente aqui, realmente você vê assim que o negócio vai ficando solto. Ela até faz algumas coisas, não tem expressão facial nenhuma. Enfim, isso aqui foi antes dela começar a fazer o método. Então ela arranhava um pouquinho, sabia um pouquinho, mas os surdos não entendiam a Kátia. Aqui já é o final do episódio 1. Olha o nível que ela já estava com um episódio, com essas aulas que ela já tinha feito aqui. Vou colocar um trechinho aqui. Aqui ela está vendo outras imagens e ela vai vendo as imagens e vai sinalizando já em Libras. Olha a expressão facial, olha a expressão corporal, como que está tudo muito mais leve, muito mais vívido. Quer dizer que ela já está preparada na Libras? Óbvio que não, isso aqui é o primeiro episódio, mas você viu já a evolução dela. Depois aqui já é o final do episódio 2. Olha a leveza com que ela está fazendo. Percebe? Já está totalmente pronta na Libras? Óbvio que não, ela está se desenvolvendo ainda. Mas eu sei que muitos de vocês já estão há anos fazendo Libras, tentando aprender a Libras, e não conseguem fazer quase nada do que a Kátia está fazendo aqui. Eu posso falar isso porque isso aconteceu comigo também. Isso aqui é resultado de 2 semanas de estudo na prática do método Libras Essencial. E aqui vai avançando, né? Aí aqui já é o final do episódio 3. Vou ler um trechinho aqui, ó, pular um pouquinho mais, isso aqui ela estava se preparando ainda para fazer, se concentrando. Então aqui começou, percebe? Está muito mais vivo da sinalização dela, está entendendo com mais clareza, já usa mais o movimento do tronco, já usa a expressão facial, direcionando o olhar dela também. Olha que interessante isso aqui que ela faz, olha. Isso aqui, olha, essa inclinação do tronco assim de lado, essa inclinação da cabeça, sim, e até os olhos fechados para poder enfatizar algo no contexto. Gente, isso aqui não é decorado. Ela foi absorvendo a Libras. Esse nível de sinalização aqui, tem gente que considera que é uma sinalização avançada. Mas não é. Isso aqui é o essencial da Libras. Isso aqui é resultado aí de algumas semanas aplicando o método Libras Essencial. E aí ela vai avançando aqui, né? Beleza. Aqui já é o final do episódio 4. Avançando mais. Você vê que até a postura dela, a expressão facial está mais leve. Aqui ela tem mais clareza no que ela está fazendo. Então ela faz sinalização no lugar, depois ela muda de lugar para poder enfatizar algo, porque são cenários diferentes. Está bem mais vivo da sinalização dela. Se eu pular aqui o vídeo aqui, você vai ver que continua. Isso aqui é a sinalização espontânea. Ela está vendo as imagens e vai sinalizando. E aqui já é uma outra sinalização também da Kátia, já no finalzinho do método Libras Essencial, em que agora que ela vai fazer uma sinalização própria dela, que ela não está vendo imagem nem nada, é ela mesma sinalizando. Você viu? Vou até voltar aqui para você ver como é que ela fez já a soletração aqui, ó. Isso aqui é a apresentação pessoal dela, já contando um pouquinho da história dela. Percebe a alegria com que ela está sinalizando e tudo mais. Percebe? Está se apresentando, está sinalizando com clareza, está na cultura surda, contando como é que era o dia a dia dela antes com a Libras, que estudava pelo YouTube, mas não conseguia aprender, não sabia as coisas direito, tinha dificuldades, era confuso, tinha
conhecia muitos sinais, mas tudo solto e tinha dificuldade de entender, de se comunicar. E assim, você vê aqui o quanto que ela já se desenvolveu na Libras. Percebeu? Talvez você também quer se desenvolver, você quer avançar cada vez mais na Libras. E seguindo o passo a passo do método Libras Essencial, você também vai absorver a Libras, vai se desenvolver, vai saber realmente como se comunicar com surdos, vai saber realmente como se expressar em Libras, como entender os surdos e aproveitar ao máximo. E assim você também pode se desenvolver ainda mais, estar realmente preparado para se comunicar com surdos, fazer a diferença no dia a dia e ainda ter esse diferencial, a Libras poder abrir novas oportunidades aí para você também. Aqui nessa página ainda tem mais detalhes de como você pode fazer para você entrar e participar do método Libras Essencial. Agora é a sua vez. Vai lá.